proteção. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Considerada uma das 3 melhores leis do mundo na proteção às mulheres em situação de violência, a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ela garante às mulheres o direito ao atendimento especializado e à solicitação de medidas protetivas que as coloquem a salvo do agressor, sob pena de prisão em caso de descumprimento. Embora muitos pensem que a Lei Maria da Penha se aplica somente a casos de agressões físicas, é importante destacar que a lei prevê 5 tipos de violência doméstica e familiar. A violência física, já citada, que é também a mais facilmente reconhecida. A violência psicológica, a mais comum e cruel de todas as formas. A violência moral, que imputa mentiras e ofende a dignidade da mulher. A violência sexual, quando a mulher é forçada a manter relações contra a sua vontade. E a violência patrimonial, quando a mulher tem seus bens controlados pelo agressor. Se reconhecer em uma relação abusiva é o primeiro passo para o rompimento do ciclo de violência. O segundo passo é não ter medo e procurar ajuda. A mulher vítima de violência não está sozinha. Para as mulheres que são mães e que sofrem violência, fazemos um alerta. Na maioria dos casos, as violências também são praticadas contra os filhos, prejudicando o saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quando uma mulher é agredida, toda a família sofre. Se você é vítima de violência doméstica e familiar, busque ajuda. Se você conhece uma mulher que esteja sofrendo violência, denuncie. A denúncia é anônima e sua atitude pode salvar uma vida. Todas nós temos direito a uma vida sem violência, e a Lei Maria da Penha nos garante essa proteção. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Considerada uma das 3 melhores leis do mundo na proteção às mulheres em situação de violência, a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ela garante às mulheres o direito ao atendimento especializado e à solicitação de medidas protetivas que as coloquem a salvo do agressor, sob pena de prisão em caso de descumprimento. Embora muitos pensem que a Lei Maria da Penha se aplica somente a casos de agressões físicas, é importante destacar que a lei prevê 5 tipos de violência doméstica e familiar. A violência física, já citada, que é também a mais facilmente reconhecida. A violência psicológica, a mais comum e cruel de todas as formas. A violência moral, que imputa mentiras e ofende a dignidade da mulher. A violência sexual, quando a mulher é forçada a manter relações contra a sua vontade. E a violência patrimonial, quando a mulher tem seus bens controlados pelo agressor. Se reconhecer em uma relação abusiva é o primeiro passo para o rompimento do ciclo de violência. O segundo passo é não ter medo e procurar ajuda. A mulher vítima de violência não está sozinha. Para as mulheres que são mães e que sofrem violência, fazemos um alerta. Na maioria dos casos, as violências também são praticadas contra os filhos, prejudicando o saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quando uma mulher é agredida, toda a família sofre. Se você é vítima de violência doméstica e familiar, busque ajuda. Se você conhece uma mulher que esteja sofrendo violência, denuncie. A denúncia é anônima e sua atitude pode salvar uma vida. Todas nós temos direito a uma vida sem violência, e a Lei Maria da Penha nos garante essa proteção.
saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Considerada uma das 3 melhores leis do mundo na proteção às mulheres em situação de violência, a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, ela garante às mulheres o direito ao atendimento especializado e à solicitação de medidas protetivas que as coloquem a salvo do agressor, sob pena de prisão em caso de descumprimento. Embora muitos pensem que a Lei Maria da Penha se aplica somente a casos de agressões físicas, é importante destacar que a lei prevê 5 tipos de violência doméstica e familiar. A violência física, Eu nem sei como tá aquela casa lá, irmão. Se não quiser, não reclamaram da... Vou mandar. Teste. Ruída. Aí eu fui descobrir depois você vai começar qualquer Boa noite a todos. Anderson Arri. Qual Paraguai? Boa noite a todos. Teste. Está alto. Oi. Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Solicita o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamison da Silva, presente.
Johnny Lima Tavares. Presente. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. Presente. José Leriano Rodrigues de Souza. Lucas Lopes. Presente. Luci Duarte. Presente. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental ou nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto aos nobres se passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 040/2026. Parecer número 040/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 044, de 28 de maio de 2026, que institui o Plano de Desenvolvimento Municipal, RIBAS 100 anos, e dá outras providências. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 044, após alterações observadas. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opino de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Os vereadores José Leriano, presidente, Jaqueline Arimura, vice-presidente, Johnny Tavares, membro, Jeová da Silva Prado, presidente, Luci Duarte, vice-presidente, Jaqueline Pereira Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 040/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 044/2026, de autoria do Executivo Municipal. Ele já passou pela leitura, consulta os pares se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 044/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 053/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 53/2026. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores.
Temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 53/2026 para deliberação deste respeitável Poder Legislativo, com matéria que autoriza o município de Ribas do Rio Pardo, por intermédio do Poder Executivo, a receber em doação com encargo para implantação de central de tratamento de resíduos, o bem imóvel que especifica e dá outras providências. A área objeto da doação, com 20 hectares, denominada Fazenda Nova da Mata, a ser desmembrada da matrícula do Cartório de Registro de Imóveis de Riba do Rio Pardo, foi ofertada ao município por meio do processo administrativo proposta de doação de 20 de maio de 2026, com encargos específicos que seja integralmente destinada à implantação, operação e manutenção de uma central de tratamento de resíduos, empreendendo unidade de triagem, unidade de transbordo e ponto de recebimento de resíduos da construção civil e resíduos verdes. Cumpre destacar que a doação é condicionada de modo que, caso a área não seja utilizada para a finalidade prevista, a doação restará automaticamente revogada, retornando o bem ao patrimônio da doadora, o que resguarda o interesse público, afastando qualquer risco de desvio de finalidade. Ressalta-se ainda que caberá ao Poder Executivo arcar com as despesas relativas à lavratura de escritura pública de doação e as demais averbações necessárias à regularização no cartório do imóvel. Diante do exposto por se tratar de uma medida de manifesto interesse coletivo que fortalece a política municipal de resíduos sólidos, amplia a capacidade de atendimento à população sem qualquer custo de aquisição para o erário. Submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, contando com o apoio dos nobres edis para o seu encaminhamento com urgência e posterior aprovação. Oportunamente, aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção promissora do trabalho empenhado pela Câmara Municipal, apresentar meus sinceros cumprimentos e cordialmente Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 040/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT, e com a autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Requerimento número 40/2026. Senhora Presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, após ouvido o plenário, o presente requerimento ao digníssimo Superintendente do Patrimônio da União do Mato Grosso do Sul, requerendo informações quanto à existência de áreas da União desafetadas do interesse público, passivos de destinação para habitação popular em Ribas do Rio Pardo. Senhora Presidente, o município de Ribas do Rio Pardo, inserido no dinâmico polo de desenvolvimento do Vale da Celulose, tem experimentado um significativo crescimento populacional, impulsionado por investimentos estruturantes. Tal expansão, contudo, trouxe à tona um grave passivo social, o expressivo déficit habitacional destinado a cerca de 2.000 moradias, que se reflete na dificuldade de acesso à moradia digna para a população de baixa renda. Nesse contexto, a identificação de áreas da União desafetada tem do interesse público, ou seja, bens imóveis federais que não mais atendem uma finalidade pública específica, o que podem ser reafetados a outra destinação. Compete à Superintendência do Patrimônio da União do Mato Grosso do Sul a administração e a gestão do patrimônio imobiliário da União no Estado, sendo responsável por autorizar ocupações, celebrar instrumentos de destinação, assegurar a regularidade nominal dos bens públicos federais. Diante do exposto, amparado no
artigo 100 do Regimento Interno, presente requerimento visa obter dados concretos que possibilitem o Poder Legislativo aos demais atores públicos viabilizarem políticas habitacionais eficazes. A transparência e o acesso à informação são pressupostos fundamentais para a boa governança, para a concretização do direito fundamental à moradia. Assinam os vereadores Jaqueline Arimura, PT, e Lucas Lopes, PT. Está em discussão o requerimento de número 040/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT, e coautoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra, presidente. Palavra com a vereadora Jaqueline. Obrigada. Boa noite, nobres presentes, vereadores, a mesa diretora, presidente Tânia, todas as pessoas presentes, assim como aquelas que nos acompanham através das mídias sociais. Esse requerimento que eu e o vereador Lucas estamos propondo à SPU é devido a uma reunião que estivemos com o superintendente Robson Lubas na semana passada, na qual nós conversamos sobre as áreas da União que ainda não foram destinadas para o nosso município. Levamos as demandas que temos de habitação em nosso município, que sabemos que são muitas pessoas vivendo com altíssimos aluguéis, assim como pessoas vivendo em áreas de ocupação. E sabemos que essas áreas da União, ela pode ser, sim, destinada para fins de habitação, de loteamento, enfim, esse requerimento, e aguardamos a resposta do nosso superintendente da SPU para que possamos mapear essas áreas e também, posteriormente, fazer o pedido dessas áreas para que sejam desapropriadas e para que seja feita algum programa habitacional para atender a nossa cidade. Então, é de suma importância esse requerimento à SPU para que a gente possa dar andamento nesses trabalhos, assim como a SPU tem feito um trabalho das casas da ferrovia, né, para que as pessoas possam ter essa documentação e ser regularizadas. Então, a nossa preocupação hoje, né, é com essa regularização, assim como nós tivemos a doação da área da Câmara, a doação dos parques dos IPs, a gente possa também ter doação da União dessas outras áreas que hoje estão ociosas e podem ser utilizadas pelo município. É isso, presidente. Continua em discussão o requerimento. Vereador José Ileriano. Senhora presidente, nobres pares, população que nos acompanha através das mídias sociais. Senhora presidente, vai chegando as eleições, né, aí começa a chover os milagres que não aconteceram durante os últimos anos, começa a aparecer, né? É sabido, e não é de hoje, todas as áreas da União. Eu, sinceramente, me recuso a votar esse requerimento, porque nós já falamos desses temas aqui várias vezes. Uma das últimas áreas da União que tem ali é onde aconteceu o show do Chitãozinho Chororó, e uma outra área que a União tem distante da cidade. Além disso, o município dispõe de áreas, né? E aí a bancada do PT que está fazendo esse requerimento, além de questionar essas áreas, eles poderiam nos falar de casas, porque o município dispõe de área. O que o governo federal, o governo do PT tem trazido, tem feito de política habitacional aqui em Ribas? Porque a área nós temos. Inclusive, tem uma área de 30 hectares comprada pela gestão do PT, lá em 2023, e que eles sequer deram conta de lotear, justamente na época que a cidade mais precisava. Então, às vésperas das eleições, faltando aí pouco menos de 50 dias, começa de fato querendo fazer milagres, enganar a população, como foi feito nos últimos anos. Então, eu vou ser contra, porque isso para mim é mais uma vitrine de querer jogar confete e jogar para a plateia. Obrigado. Já
Continua em discussão o requerimento de número 040/2026. Palavra presente. Palavra com o vereador Lucas. Presidente Tânia, nobres companheiros, todos que nos assistindo, todos presentes. Mais uma vez, a verdade é que quem joga política é o contrário. Nós estamos falando de casa de habitação para moradores que estão sofrendo com falta de habitação e o vereador vem aqui nos questionar por que nós vamos fazer a visita para o novo superintendente do patrimônio da União, que inclusive essa casa de leis não era nossa, onde nós estamos construindo nossa casa, que sequer nem o ex-prefeito foi atrás para saber, para pegar aquele loteamento. O Parque dos IPs, moradores de Brasil Pardo, também não era nosso. Estamos ali até hoje. O hospital não era nosso. Tudo pertencia à União e nenhum ex-prefeito pensou nisso. Aí essa bancada do PT foi atrás do superintendente da União, que hoje chama Thiago Botelho, que saiu porque está concorrendo à eleição, e foi lá descobrir que nós temos mais uma área de 10 mil metros quadrados, que não é muito longe da cidade aqui não. É só o senhor pegar o mapa, se o senhor tiver curiosidade, subir um pouquinho aqui em cima do posto Bonanza, que o senhor vê que dá para a gente enxergar lá daqui, que ali perto tem um monte de alojamentos que dá muito bem para ser construído áreas. E ninguém está fazendo campanha política. A gente está recomendando para o senhor prefeito, que é do senhor nosso também, que ele faça, não agora nesse ano, faça depois de passar as eleições, ano que vem, outro ano, um loteamento ou um pensamento de projeto político. Nós estamos pensando a longo prazo. Ninguém está fazendo campanha para lado A nem B, porque ninguém aqui está pensando em reeleição ou reeleger alguém. E ninguém citou político aqui. Nós estamos citando moradores que não têm moradia digna para morar em Brasil Pardo hoje, que as pessoas estão em situações insalubres, que as pessoas estão ainda morando em barracos, que as pessoas estão ainda sem casas para morar. Ninguém está pedindo voto aqui em cima de tribuna. Ninguém está usando essa tribuna para fazer campanha, pelo contrário que é. E muito me admira votar contra o requerimento onde a gente fala pela população. Mas o senhor está no seu direito de votar. Mais uma vez, a gente volta a falar que nós fomos até o superintendente para conhecer as áreas do município e para agradecê-lo o processo da ferrovia que começou a andar. Se o senhor tiver curiosidade, tivemos agora assinatura em julho, que estamos aqui o vereador Anderson, que sabe que ele é da assistência social, e ele sabe que começou a dar o processo, vereador, que os moradores da ferrovia vão ter a documentação das suas casas que nunca ninguém foi atrás. Então, graças a essa bancada do PT, que foram atrás para os moradores, hoje ter a sua documentação, que ninguém se interessou a fazer. Então, essa bancada do PT, que o senhor cobra, o senhor julga, e foi atrás desses moradores para dar dignidade para aquelas pessoas, hoje, poder ter uma casa para morar e ter essa documentação para poder fazer o que quiser aquele imóvel. Então, antes do senhor vir querer nos atacar, o senhor pensa que essa bancada do PT não está pensando em reeleição e não está fazendo política. Eu sou de um mandato só, meu amigo. Eu sou professor há 15 anos concursado. E é expectativa isso aqui dentro, tá? Então, por isso, eu penso no povo que está sem casa para morar. Penso nas pessoas que estão pagando aluguel caro. Penso nas pessoas que estão morando em barraco. Penso nas pessoas que estão todos os dias cobrando casa, que sai casa, mas a gente não sabe de sorteio, a gente não sabe de inscrição, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu estou pensando naquelas pessoas que não têm dignidade para morar hoje em casas. Então, ninguém está fazendo campanha política. A gente está pedindo um requerimento para se estudar onde tem área da União. Ninguém está fazendo campanha antecipada. E não está chovendo nada de campanha. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Não está falando. Deixa eu desligar. Considerem todos saudados quando fizeram uso da palavra. O momento é de discussão e nós estamos vindo falar aqui com argumentos. Vocês iriam lá falar que está vendo área de novo, então quer dizer que nos últimos 6 meses a União ela comprou mais áreas, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo, vereador Lucas. Estou dizendo que há mais de um ano, inclusive o Thiago Botelho esteve aqui, conversou de fato, as áreas foram colocadas à mesa na reunião com os vereadores, com o prefeito, e andou, não é só porque o governo do PT quis, andou porque tem uma equipe competente lá na prefeitura, porque tem uma Câmara que dialoga com o Executivo, uma Câmara que é sensível. E nós não somos contra a moradia. A atual gestão ela já está fazendo casas ali num programa muito forte para desfavelamento, coisa que não foi feito lá atrás, né? E é muito fácil chegar a vir falar de moradia quando a gestão do PT
no momento que o município mais tinha dinheiro, fez as casas com menos condições. Casas de 1 quarto, que do ponto de vista social, isso é um absurdo, né? Casas que com pouco terreno, que as pessoas não têm espaço para ampliar, e que o município tinha área, né? Mas acharam melhor, acharam por bem fazer casas em meio terreno, com poucas condições, e juntando dinheiro, porque a prefeitura, à época, ela estava mais preocupada em juntar dinheiro do que com os problemas das pessoas. Então, as áreas, elas estão identificadas, o município ele tem capacidade para poder adquirir outras áreas, mas o município ele tem hoje 30 hectares disponíveis, mais 11 que o município desapropriou o ano passado. Então, hoje, o que precisa efetivamente do governo do PT, do governo federal, porque a política habitacional ela é cara, ela demanda muito recurso, necessita, de fato, uma sensibilidade do governo federal em trazer recursos para a habitação. Financiamento através do Minha Casa Minha Vida, financiamento próprio, lotes urbanizados, isso que a gente precisa. E hoje, o que tem de terreno disponível para habitação, o município está construindo casa. Muito por competência de projetos, de articulação política, de trânsito e de conversa que o Legislativo e o Executivo têm com o governo estadual. E, além disso, e o vereador Anderson vai saber falar mais, por ser assistente social e ser do Departamento de Habitação, já existem centenas de casas previstas para os próximos anos aqui, e isso acontece porque Ribas hoje está no cenário, Ribas hoje tem conversa, tem diálogo, está aberto para todo mundo, ao contrário do que estava até a gestão passada, hoje aberto para investimento e pronto para receber qualquer tipo de verba, seja para lotes urbanizados, seja para residências. Então é isso o meu questionamento. A meu ver, o que vocês estão requerendo hoje no requerimento já é sabido e é chovendo molhado. Tá? E isso não é falta de respeito. Se nós tivéssemos tempo de conversar à tarde, eu ia falar com vocês a mesma coisa. Então, para mim, isso daí é perca de tempo. Obrigado. Palavra, presidente. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite novamente. Eu acredito, vereador, que é falta de respeito, sim, da forma com que foi colocado. A gente está fazendo um requerimento de informações e o senhor bem disse que nós estamos apenas pensando em campanha ou política. Eu acredito que essa é uma manobra, né, que já era prevista acontecer, na qual houve reuniões, né, para falar sobre essas questões de requerimento da oposição, entre aspas, né, eu e Lucas. E eu acredito que a gente tem pensado, sim, na cidade, a gente tem pensado na população, e essa forma de boicotar nosso trabalho e combinar votos, entre outras coisas, é mais pessoas que pensam em política do que na própria população. Porque nós queremos informações para que a gente possa começar esse diálogo dessas tratativas para habitação em Ribas. Se a gente tem esse meio, a gente tem essa instituição que é o SPU, para fazer isso, a gente pode usar esses canais como vereadores, fazer requerimento, fazer indicação. Isso é matéria do nosso ofício. Agora, vir nos ofender dessa forma, sinceramente, foi falta de respeito, sim. Tem gravado, né? Tem gravado o que ficou gravado e depois o senhor ouve novamente, porque foi falta de respeito, sim, com nós vereadores. Em nenhum momento eu ofendi o senhor ou algum vereador aqui dentro, e agora eu me senti ofendida porque eu estou fazendo o meu trabalho, né? E fui realmente ofendida nessa sessão. E outra questão que se coloca aqui, se a gente for pensar nessas áreas da União para habitação, não vai ser agora. Já faz mais de um ano que as casas lá da União não estão regularizadas e nem vão nesse momento político. Por quê? Porque vai demorar. O próprio Robson disse para a gente, ano que vem a documentação vai sair, vai demorar, porque é um trâmite moroso. Não é simplesmente eu solicitar hoje essas áreas da União, amanhã já vai estar aqui para habitação, para fazer casa, enfim. Não é essa a finalidade. Infelizmente, todo o processo é moroso, o senhor é advogado, o senhor sabe muito bem, e essas destinações não vão poder ser feitas em período eleitoral.
Isso aí é regra, né? As destinações serão feitas somente ano que vem, se o nosso projeto, o projeto da cidade for fazer casas, por que não? Então, os outros vereadores, eu peço para vocês, né, que votem, porque a gente está solicitando informações, apenas solicitando informações. Mas cada um aqui tem sua consciência, se quer governar para o povo, se quer governar para uma cidade ou por interesses políticos. Porque eu vejo que essa discussão começou devido a interesses políticos, no qual eu fui acusada, né? Eu fui desrespeitada no meu trabalho, acusando de estar fazendo aqui campanha, de estar fazendo, sendo que a gente sabe que essas áreas não serão destinadas este ano. E a gente não vai prometer casa para ninguém, nem terreno, porque não é da nossa competência. Mas a gente tem que buscar soluções para o nosso município. É isso que eu e o vereador Lucas tem feito, independente de partido político. Eu respeito todos os partidos. Não usei essa tribuna para falar mal de nenhum partido aqui. Eu posso falar isso porque eu nunca fiz. Eu sempre falei do meu trabalho, eu sempre falei do nosso trabalho. Eu nunca usei partido A ou partido B da forma que tem sido feito aqui. Como se nosso partido fosse menos que os outros, fosse inferior que os outros. E eu não vejo a política assim. Eu não vejo. Vocês são colegas, vocês são pessoas que eu respeito, independente do partido que estão. Obrigada. Continue a discussão. O requerimento está em votação. Anderson Rijan da Silva. Johnny Lima Tavares. Jaqueline. A favor. Silva. José Eleriano Rodrigues de Souza. Lucas Lopes Ribeiro, PT. A favor. Luci Duarte. Ney Luiz Araújo Pereira. Rosanir Pereira. Reprovado por maioria de voto o requerimento. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 041/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP, com coautoria dos demais vereadores desta Casa de Leis. Requerimento 41/2026. Solicita informações ao Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASU, acerca das providências adotadas após os laudos e relatórios técnicos referentes à situação ambiental do reservatório Mimoso, especialmente quanto ao plano de ação, às medidas de recuperação ambiental e a responsabilização das empresas, empreendimentos e demais agentes identificados como fonte de contribuição para a degradação ambiental. O presente requerimento tem por finalidade garantir ao Poder Legislativo Municipal tenha conhecimento e possa acompanhar as providências adotadas diante de graves constatações apresentadas pelo relatório do IMASU. O relatório aponta um quadro crítico e identifica diferentes fontes de contribuição para o problema, além de indicar medidas prioritárias relacionadas à adequação e redução de cargas de nutrientes e à execução de ação de limpeza e manejo no reservatório. A identificação das causas é apenas o primeiro passo. É necessário saber quais as providências foram tomadas, quem foi responsabilizado, quais obrigações foram impostas e quais prazos foram estabelecidos. O Rio Pardo e o reservatório do Mimoso possuem grande importância ambiental, social e econômica para Ribas do Rio Pardo. Por isso é fundamental que os órgãos responsáveis adotem medidas concretas para impedir o agravamento da degradação ambiental e promover a recuperação das áreas afetadas. Diante da relevante questão, os vereadores signatários solicitam as informações ora requeridas a fim de acompanhar as ações do órgão ambiental e cobrar a efetiva adoção de medidas necessárias à preservação e recuperação do Rio Pardo
e do Reservatório Mimoso. Comissão de Meio Ambiente. Plenário Milton Gomes Santana, 11 de agosto de 2026. Está em discussão o requerimento de número 041/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP, com a autoria dos demais vereadores desta Casa de Leis. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais colegas vereadores, as demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia e YouTube da Câmara. Bom, quero só reforçar sobre esse requerimento que foi assinado aí por todos os vereadores, né? Nós já vencemos uma etapa, que foi esse relatório que chegou por parte do órgão do IMASU, né, identificando aí as fontes que contribuem, né, continuem contribuindo aí para a proliferação dessas algas, dessas macrófitas, né, que tem prejudicado aí o nosso meio ambiente, o nosso Rio Pardo, os seus afluentes, né, a usina do Mimoso, enfim. Agora, através desse requerimento, né, nós queremos saber, junto ao IMASU, como já foi dito, quais as medidas de recuperação ambiental, qual o plano de ação e, posteriormente também, né, a responsabilidade dessas empresas, dessas fontes aí que foram identificadas, que estão contribuindo aí para a proliferação dessas algas, dessas macrófitas. E nós estamos falando aqui da qualidade da água, da preservação da fauna, da flora, da atividade pesqueira, do turismo ali na região. Enfim, o mais importante, falando da segurança ambiental de toda aquela região. Nós esperamos, sim, que essas medidas sejam adotadas aí o mais rápido possível, visando contribuir aí para impedir o agravamento aí do nosso meio ambiente. Nós seguiremos, sim, vigilantes, defendendo o nosso meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, os interesses aí da nossa população. Enfim, todos os vereadores aqui, nós não queremos prejudicar ninguém, só queremos que o nosso ambiente, nosso meio ambiente, não continue sendo prejudicado. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento de número 041, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP, e com a autoria dos demais vereadores desta Casa. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 125/2026, de autoria da vereadora Tânia Ferreira, PP. 125. 126. Indicação número 125/2026, da vereadora que essa subscreve de acordo com as normas regimentais. Indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, que sejam realizados serviços de manutenção, patrulhamento, cascalhamento e nivelamento na estrada que liga a região do 7 Placas à Fazenda Recreio, bem como no trecho que segue da Fazenda Recreio até a Fazenda Água Encanada, abrangendo também os demais pontos críticos das estradas rurais daquela região. A presente indicação se faz necessário em razão das condições precárias de trafegabilidade apresentadas pelas referidas estradas, especialmente durante períodos de chuva. A situação tem causado transtorno à população, dificultando acesso às propriedades rurais, transporte de produtos e insumos e deslocamento dos trabalhadores. Dessa forma, solicita-se ao secretário municipal que realize uma vistoria em toda a região e os serviços necessários de recuperação e manutenção das estradas, visando garantir melhorias e condições de tráfego e segurança para todos os usuários. Gabinete da vereadora Tânia Ferreira, PP. Peço ao primeiro secretário também para fazer a leitura da indicação de número, agora sim, a 126, também de minha autoria. Indicação 126/2026. A vereadora que essa subscreve de acordo com as normas regimentais.
indica ao senhor secretário municipal de Infraestrutura Pública, Sandro Machado, que sejam realizados serviços de manutenção e recuperação da estrada que dá acesso às chácaras localizadas às margens do rio Pardo e Botas, também conhecida como a Estrada do Túlio Pica-Pau, neste município. A presente indicação atende às solicitações dos moradores, proprietários rurais e demais usuários da referida estrada. A realização de serviços de manutenção, como patrulhamento, cascalhamento e demais melhorias que se fizerem necessárias, contribuirá para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança, especialmente os moradores que utilizam diariamente a estrada para acesso às suas propriedades. Diante da importância da referida via para a comunidade rural, solicito especial atenção ao Poder Executivo Municipal, por meio do Secretário Municipal de Infraestrutura Pública, para que sejam tomadas as providências necessárias com a maior brevidade possível. Gabinete da Vereadora Tânia Ferreira, PP. Se tratando de indicações da Presidente, coloco em discussão as indicações 125 e 126. Está em discussão? Está em votação as indicações. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço para o primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 127/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Indicação 127/2026. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais. Indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Santos Machado, secretário municipal da Infraestrutura Pública, solicitando que sejam realizados serviços de limpeza, retirada de lixo e manutenção das margens da rodovia MS 340, dos córregos Barrinha, Engano e São Félix, bem como sejam estudadas medidas para instalação de lixeiras e ecopontos ou outros locais apropriados para descarte de resíduos ao longo desses pontos de lazer. A presente indicação tem por objetivo atender a demanda de grande importância ambiental, sanitária e social para o município de Ribas do Rio Pardo. O córrego Barrinha, Engano e São Félix, localizados ao longo da rodovia MS 340, tornam-se importantes pontos de lazer e convivência para as famílias riopardenses, especialmente aos finais de semana, com a atual interdição do balneário Mantena. Esses locais passaram a receber números maiores ainda de visitantes. Dessa forma, torna-se necessária uma ação do poder público para promover limpeza imediata das áreas com retirada de resíduos já acumulados, bem como a adoção de medidas permanentes que contribuirão para evitar que o problema volte a ocorrer. Diante do exposto, solicito especial atenção do Poder Executivo que sejam adotadas as providências necessárias, garantindo que os córregos e suas margens permaneçam limpos, preservados e adequados ao uso da população, conciliando lazer, preservação ambiental e qualidade de vida para as famílias de Ribas do Rio Pardo. Gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de número 127/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco, PPE. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, mais uma vez, sintam-se todos cumprimentados. Eu quero reforçar aqui sobre essa indicação. Nós realizamos as visitas ali, como já foi dito, próximo às margens da MS 340, também nos rios aqui próximo ao nosso município, né, que é o Córrego Engano, o Barrinha, o São Félix, e podemos sim constatar ali a grande quantidade que é descartada de lixo de forma irregular.
né? Algumas pessoas aí me procuraram, né, solicitando que fosse adotado algumas medidas junto ao poder público, né? E nós sabemos que esse descarte irregular do lixo, nós já falamos aqui sobre a conservação do meio ambiente, prejudica muito aí o nosso meio ambiente, né? Além de colocar em risco aí a saúde das pessoas, né? E compromete também a imagem da nossa cidade. As margens da rodovia, a gente pode ver o tanto de lixo que é descartado irregular, prejudicando a imagem, né, da cidade aqui, e próxima aqui, né, do nosso município. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar aí da qualidade de vida das pessoas, garantir um futuro melhor para as próximas aí gerações. Eu conto com os nobres vereadores na aprovação dessa indicação e também com o atendimento aí dessa demanda o mais rápido possível através do nosso poder público. Obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 128/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação 128/2026. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Educação, senhor José Renato Colles, e ao senhor Robertson Moreira, digníssimo prefeito municipal, para que implemente o cartão material escolar ou auxílio material escola, destinado ao fornecimento de material escolar aos alunos por meio de cartão magnético. O acesso ao material escolar é condição elementar para a efetivação do direito à educação e para a redução das desigualdades no ambiente de aprendizagem. No entanto, o sistema atual, baseado na compra centralizada e na distribuição de kits padronizados pela rede municipal, tem esbarrado em sucessivos entraves administrativos, especialmente na complexa e demorada tramitação dos processos licitatórios, que acabam por inviabilizar a chegada tempestiva dos insumos aos estudantes. Tais dificuldades no certame licitatório resultam não raro em atrasos significativos e na entrega dos materiais, ou em casos mais graves, na frustração ou desertificação do pregão, deixando os alunos desassistidos no início do ano letivo e transferindo às famílias o peso financeiro de uma despesa que deve ser suprida pelo poder público. A implementação do cartão material escolar ou auxílio material escola surge como alternativa viável e inteligente para superar esse gargalo burocrático, ao substituir a aquisição maciça e sujeita às amarras de pregão tradicional por um sistema de benefício direto às famílias por meio do cartão magnético. O Poder Executivo se desonera das etapas morosas de licitação para a compra de itens específicos, agilizando o atendimento, fomentando o comércio local e garantindo que o recurso público seja empregado exatamente naquilo que o estudante efetivamente necessita, diante da urgência em assegurar a equidade educacional e de reconhecida morosidade dos procedimentos licitatórios convencionais. A presente indicação visa sensibilizar o Executivo Municipal a adotar essa mobilidade mais célere. Contamos com a atenção do nobre secretário da Educação para atender a solicitação. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão a indicação de número 128/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Dispenso comentário, presidente. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 129/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação 129/2026. O vereador que subscreve de acordo com as normas regimentais indica à mesa diretora que seja encaminhado ao secretário municipal de Educação, senhor José Renato Colles, com cópia ao prefeito municipal, Robertson Luiz Moreira, indicando a aquisição de brinquedos pedagógicos e educativos destinados às crianças de 0 a 3 anos da pré-escola das escolas municipais.
A presente indicação tem como objetivo fortalecer o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, garantindo que as unidades escolares dispõem de brinquedos pedagógicos adequados à faixa etária das crianças. Os brinquedos educativos contribuem para a interação entre os alunos, estimulam a criatividade, a autonomia e favorecem a aprendizagem de forma lúdica. Desta forma, a renovação do acervo de brinquedos pedagógicos das EMEIs proporcionará melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças e para o trabalho dos profissionais da educação. Assinam os vereadores Lucas Lopes, PT, e Jaqueline Moura, PT. Está em discussão a indicação de número 129/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT, com a autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com o vereador Lucas. Cumprimento a todos novamente, presidente, a todos os nobres, colegas, e a todos que estão nos assistindo. Presidente, essa indicação, ela vem através dos pedidos dos profissionais de educação, porque a gente já está em 1 ano e 6 meses, 8 anos, 8 meses já de gestão, e até o momento nós não tivemos nenhum recebimento, nem de material pedagógico, nem material de brinquedo, nada que partiu da educação, da nova gestão agora. Então nós estamos ainda com os materiais da gestão anterior, estamos aí, que a gente gosta, estamos sempre frisando gestão anterior, gestão atual, porque a gente não costuma falar de A e B, mas aí a gente tem que frisar, Então a gente ainda estamos enforcando e reutilizando os materiais, estamos utilizando aquilo que a gente gosta, mas a gente não precisava estar fazendo com a arrecadação que a gente está recebendo, reciclando os materiais. Então nós estamos aí com brinquedos, então a gente está com bastante falta de brinquedos nas escolas, então é um pedido dos professores, um pedido das crianças, então através de pedido, e eu também como professor de educação infantil de 0 a 3, e aí faltou só um exinho na hora da digitação, é de 0 a 3 e para a escola, tá? Só para constar na ata. Então é de 0 a 3 e para a escola, que aí vai atender nossas EMEIs, e a educação infantil de Ribas do Rio Pardo. Então nós não tivemos ainda nenhuma chegada de materiais, nós temos aí as APMs, mas o recurso da APM, ela não é para manter a escola nesse sentido, Ela é para fazer... para trazer outros atrativos para a escola. Mas, enfim, pedir para o secretário, para ver se já existe licitação, se tem alguma coisa já acontecendo, para a gente dar a resposta para os professores e os profissionais de educação infantil. Tá? Somente, presidente. Obrigado. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador professor Lucas Lopes, com a autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 130/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB, e com a coautoria dos vereadores Jaqueline Arimura, PT, e vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação número 130/2026. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que esta seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, solicitando que seja avaliada a possibilidade de denominar uma unidade de saúde no município de Ribas do Rio Pardo com o nome Tereza Lopes, preferencialmente o posto central, atualmente em processo de reforma, caso seja juridicamente e administrativamente possível, ou outra unidade que o Poder Executivo entender adequada. A presente indicação tem por objetivo prestar uma justa e merecida homenagem à senhora Tereza Lopes, falecida dia 5 de julho de 2026, cuja trajetória esteve profundamente ligada à história da saúde da comunidade de Ribas do Rio Pardo. Tereza Lopes dedicou mais de 30 anos à área da saúde, especialmente à enfermagem, exercendo sua profissão com muita dedicação, respeito, responsabilidade e amor ao próximo. Ao longo da sua trajetória, contribuiu para o cuidado de inúmeras pessoas e deixou um legado marcado pela humanidade e pelo compromisso e pelo carinho com que exercia sua profissão.
Sua história também se entrelaça de muitos profissionais da saúde, com quais construiu relação de parceria, amizade e respeito, sendo reconhecida por sua dedicação e pela forma especial com que tratava aqueles que compartilhavam sua caminhada profissional. Foi em Ribas do Rio Pardo que Tereza Lopes construiu sua família e dedicou grande parte da sua vida à comunidade. Sua contribuição ultrapassou o exercício da enfermagem, deixando uma lembrança afetiva e profissional que permanecerá na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com ela. Dessa forma, atribuir o nome Tereza Lopes a uma unidade de saúde do município de Ribas seria uma forma de eternizar a sua história e reconhecer publicamente os mais de 30 anos dedicados à saúde e ao cuidado com o próximo. Diante do exposto, solicitamos especial atenção do Poder Executivo para que seja analisada a possibilidade de denominar o posto central, atualmente em processo de reforma, com o nome Tereza Lopes, caso seja possível, ou, alternativamente, outra unidade de saúde municipal que se mostre adequada para receber esta justa homenagem. Assinam os vereadores Johnny Tavares, Jaqueline Arimura e Lucas Lopes. Está em discussão a indicação de número 130, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB, com a autoria dos vereadores Jaqueline Arimura, PT, e vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Johnny. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento aos nobres pares. Queria agradecer a presença do Maninho, da Érica, do Matheus, da Isadora, da Bia, do Zé, da dona Sandra, do seu Aldivino, da Joyce, do Elitinho. Isso é uma singela homenagem que a gente está fazendo essa indicação hoje. Quem conheceu a tia Tere, é assim que eu chamava ela, um riso, nunca vou esquecer da risada dela, uma pessoa fácil de tirar um sorriso da gente, um abraço gostoso. Eu sei o quanto vocês devem estar sentindo falta dela. Eu já estava conversando com o prefeito já há algum tempo, a pedido da Érica, do Maninho, para a gente fazer essa homenagem para ela. Foi dedicado 30 anos da vida dela na saúde pública do nosso município. Só uma sugestão, a questão do posto central, né? Pois a gente recebeu a informação que já tem um nome, mas com certeza o prefeito Robertson vai ter um olhar, né, carinhoso para fazer essa homenagem para a tia Tere. Muito obrigado, família. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Esse é o mínimo que eu hoje, como vereador, poderia fazer para vocês, família, e para a nossa eterna tia Tere. Somente, presidente. Obrigado. Continua em discussão a indicação. Palavra com o vereador Lucas. Cumprimento a todos novamente. Cumprimento a família da Tereza, que particularmente fez parte da minha família. Desses 34 anos que eu tenho, então com certeza 30 eu conheci a Tereza, a família inteira, a gente é vizinhos de frente, né, na Coab, e sem nós conversarmos aconteceu, né, Johnny? O Johnny também da família, faz parte da família. Se a gente se comunicar, os dois já tinham pensado a mesma coisa, ele pela família e eu também com a família. Então eu acho que quando estamos aqui em cima,
algo que a gente possa fazer, nós vamos levar para o resto da vida. Então, fazer esse tipo de coisa, nós jovens aqui na política, a gente poder fazer algo de especial para uma família que a gente tem contato, de saber que a gente vai fazer algo para uma pessoa, que a gente sabe que essa pessoa fez o máximo para atender as pessoas com um sorriso, né? Você podia chegar com medo lá, e eu lembro que por diversas vezes eu fui atendido ali mesmo na Coab, quantas injeções ali na Coab que a gente levou, né? Tomamos, quantas coisas que a gente fez, o dia que a gente perdeu o seu neném, eu estava junto, né? Eu era criança, eu ajudei lá na socorrer tudo, então eu vi o desespero da Tereza, da Érica, dos meninos, de todos ali. Então a gente viveu parte com essa família, não tinha como deixar passar isso, e eu faço parte dessa família, né? Eu sou primo da Patrícia, casado com o Maninho, então a gente faz parte dessa história, né? Da Tereza, da Suíco, de toda ali a região. Então eu e o Johnny, os vereadores mais novos, sem a gente ter conversado, né? Acho que foi até uma falha nossa, mas eu acho que partiu do carinho, do amor, né? Pela Tereza e de todo o trabalho prestado. E não veio só de nós, eu recebi de diversas pessoas da saúde esse pedido. Não pense que foi só de mim. Várias pessoas da saúde me deu essa ideia. Isso já veio lá atrás. Eu falei, terça-feira vai ser a minha primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar na Câmara cedo. Terça-feira eu vou fazer isso. Então não pense que veio de mim só. Veio de profissionais que trabalhou com ela, veio de pessoas que veio conhecendo o trabalho dela. Então essa homenagem, e a gente poder fazer isso aqui, né, nos mostra que a política, e até peço desculpa hoje que a gente tem essas discussões colorosas, mas é válido, né, que a política tem que ser discutido. Isso aqui que eu vou levar para o resto da minha vida. Algo de bom que minha passagem vai ser feito aqui. Então eu tenho certeza que o prefeito vai aceitar esse pedido com o maior carinho de todos nós. Nós temos o posto São Sebastião, que não tem nome, que ele não foi inaugurado ainda, né? E pode ser uma ideia, né? Então é novo, e eu tenho certeza que vai ficar esse legado, e sempre que a gente passar lá na frente, a gente vai lembrar das histórias, a gente vai lembrar de tudo, e vai ficar, e sempre será eternamente nos nossos corações, eternamente na Coab, eternamente no hospital, e onde ela passou, ela deixou o seu sorriso, igual o Johnny falou aqui, né? Igual todos conheceram ela. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe, que dê forças para vocês continuar aí superando essa dor, e sempre conte com nós, que a gente puder ajudar, e obrigado. Continua em discussão a indicação de número 130/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 131/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Indicação número 131/2026, vereador policial Christopher, no uso das atribuições legais e regimentais, vem, com o devido respeito, indicar o digníssimo secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Jefferson Sandro Machado, com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, que sejam adotadas providências necessárias para a realização da manutenção da Praça do Parque Estoril, localizada na Avenida Alentino Souza Oliveira, ao lado do CRAS Estoril. Melhorias na grade de proteção da quadra esportiva e na estrutura destinada à prática de basquete, quadra de areia visando proporcionar melhores condições de segurança, lazer e prática esportiva aos usuários do local. A presente indicação tem por objetivo solicitar a atenção para alguns pontos da praça que podem receber melhorias, visando proporcionar mais conforto e segurança aos seus frequentadores. Entre as demandas observadas estão a necessidade de manutenção e reparos das grades. A praça é um importante espaço de lazer, convivência e incentivo às atividades esportivas para crianças, jovens e famílias da região. Com a realização destas manutenções, o local poderá oferecer melhores condições de uso, contribuindo para o bem-estar da comunidade e para a preservação do patrimônio público. Diante do exposto, solicita-se a especial atenção do Poder Executivo para atendimento desta indicação. Assina policial Christopher PL. Está em discussão a indicação de número 131/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL.
Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Lucas. Novamente saúdo a todos. Presidente, eu queria colocar em ata, para ver se tem como a gente fazer, uma moção de pesar diante do falecimento da dona Ana Maria Fernandes Vito, que faleceu hoje. E eu recebi a ligação, e aproveitar já fazer essa dentro aqui, eu recebi a ligação da família por volta das 11h50 da manhã. O sepultamento era às 13 horas. O velório estava acontecendo na casa do velório municipal e o sepultamento seria às 13 horas e eles não teriam transporte para levar até o velório. E pelo que eu estou sabendo, já é recorrente, não é a primeira vez que está acontecendo, e a família não teve esse apoio da secretária de Assistência Social. Eu liguei para a mesma e a mesma disse que hoje o Grupo Viver voltou, então ele precisava fazer esse transporte. Mas a gente tem outras secretarias e eu acho que nesse momento de luto, esse momento de perca e de dor, é algo que a família não tem que se preocupar. E se já está sendo velado na casa municipal, da Capela Municipal, a Secretaria Social já está sabendo o que está acontecendo, porque tem que acionar a copeira, tem que acionar a faxineira, tem que alguém lá abrir a casa de velórios, alguém tem que preparar essa família para estar recebendo, né? Então essa família, faltando 1 hora, não tinha como levar os seus familiares para ser sepultada essa senhora. Então, eu quero agradecer aqui já o Rafael Domingues, o secretário do prefeito, né, o que responde lá com o prefeito, que ele rapidamente conseguiu resolver esse problema, teve que atrasar o sepultamento por 40 minutos para poder dar dignidade a essa família, poder enterrar a sua ente querida. Então, quero pedir para a secretária que quando acontecer esse tipo de situação, que a gente pense nos familiares nesse momento, né, que a gente sabe que é triste a dor da perca e passar por esse tipo de situação não é bacana. Tem que acionar um vereador, né, nesse horário. Eu acho que a gente não está aqui para isso, né? Então eu acho que são coisas que não necessitam do nosso trabalho, né? Isso é questão de dignidade, humanidade, pelo menos você conseguir enterrar seu ente querido. Então eu quero deixar aqui registrado agradecimento ao Rafael, rapidamente conseguiu resolver o problema, liguei para ele e ele rapidamente resolveu. Então deixo claro aqui que o Rafael resolveu, mas a nossa secretária deixou esse pequeno deslize. Muito obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.